Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídias de Educação do Amazonas e ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou estar com vocês nesta aula de número 13, que tem como objeto de conhecimento características sociais do Brasil e o detalhamento, compreensão das principais características sociais do Brasil, como desigualdades regionais, urbanização, migrações, acesso a direitos e serviços públicos, desenvolvimento de competências para leitura e interpretação. Muito bem, vamos agora à nossa aula. Características sociais. Esta é a temática principal da nossa aula. Parece muito simples. Na verdade, não é tão difícil. O importante aqui é nós entendermos o que são essas características, o que elas significam, o que elas representam para o Brasil, como podem ser utilizadas na nossa vida diária, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E a sociologia, nesta aula, busca trazer estas informações para que você possa conhecer um pouco do nosso Brasil através da sistematização de dados oficiais para conhecer, sim, as características sociais. Mais uma vez eu digo, e o que são características sociais? Vamos ver juntos. Ampla gama de aspectos que moldam a vida das pessoas e a dinâmica da sociedade. Ok, características sociais são aspectos muito grandes, é uma ampla gama, ou seja, ampliados. E esses aspectos, eles moldam a vida das pessoas e a dinâmica da sociedade. Essas características, além do conhecimento, elas estão aí no nosso dia a dia. Por isso que é importante que as percebamos. Elas também refletem a forma como as pessoas interagem, se organizam e vivem em um determinado território. Exatamente. Será que o modo de viver aqui na minha cidade, aqui na minha comunidade, é igual a outro lugar, por exemplo, em outra região do nosso país, do Brasil? Será que é igual a outra sociedade, comunidade, fora do nosso país? Bem, aí, para saber e para dizer se é igual ou se é diferente, eu tenho que saber se as características sociais dessas comunidades, dessas cidades, são parecidas, são iguais. Bem, isso aí, a partir da análise, é que vai poder ser dito se é igual, se é diferente, onde é igual, onde é diferente e quais são as características de cada um desses lugares, dessas pessoas que estão aí inseridas nesta sociedade. Percebam a importância e o interessante sabermos quais são as características que moldam as nossas vidas aqui na minha comunidade. Quais são os aspectos que regem a sociedade na qual na qual você está inserido. Por isso que nós vamos conhecer um pouquinho dessas características aqui do nosso país, do Brasil. E quais são as características sociais que nós podemos aí destacar para conhecermos um pouco do nosso país? Vamos relacioná-las aqui para vocês ao falarmos de características sociais do Brasil. Observem o nosso mapa. Aparece aí demografia. Como é que é a demografia aqui do nosso estado? Como é a demografia da nossa região, do nosso país? Ah, professor, para eu entender isso, eu tenho que estudar muita geografia. Provavelmente sim,
é um ponto importante a ser levado em consideração para entender a demografia, o relevo, os rios, o tipo de terreno. A geografia vai muito, sim, ajudar nesta compreensão. Outro ponto, educação. Como está a educação aí no seu município? Como está a educação no nosso estado? Bem, só perguntando, só falando desse jeito, talvez eu não saiba responder. Tenho que recorrer a algum outro tipo de conhecimento para, aí então, dizer qual é a característica social da educação aqui no nosso estado, por exemplo. E a tecnologia, como é que está? Está alta, está baixa, não está, não está? Bem, para saber, eu também preciso de informações para saber quais são as características dessa tecnologia. E assim por diante. Se eu quiser saber os aspectos econômicos, os aspectos da saúde, as características sociais a respeito de segurança, como é que se comporta a segurança? Está bem, está mal, está alto, está baixo? Bem, só falando desse jeito, mais uma vez, não é possível responder, para poder dizer quais são essas características. E a cultura? Será que eu posso falar de cultura? Sim, é uma característica social muito importante, preponderante, eu diria, né, para determinar o comportamento social de pessoas que vivem numa determinada comunidade, assim como a estrutura familiar. Sim, a estrutura familiar tem um modo geral de ser no país, na cidade, mas será que isso, durante o tempo, vem modificando? É igual ao século passado? É igual à década passada? Quais foram as mudanças que ocorreram? Qual é a característica atual da estrutura familiar no nosso país, no nosso Brasil? Ok? Bem, fiz muitas perguntas, mostrei aí características sociais, mas, na verdade, não dissemos nada, porque faltam informações a respeito dessas características sociais. Outro detalhe muito importante sobre as características sociais é que elas são dinâmicas. Elas não são iguais às de ontem, às de anteontem, às do século passado. Elas vão mudando, elas são influenciadas por fatores econômicos, históricos, políticos e culturais. Como eu falei agora há pouco no exemplo da estrutura familiar, será que a constituição da família atualmente é igual à constituição da família no início do século XX? Bem, mais uma vez, vou ter que estudar, conhecer, ter informações. E quais são essas informações que nós precisamos para poder entendermos estas características que estão relacionadas e que estão mostradas aí em nosso mapa do Brasil? Bem, para começar, as primeiras informações são os dados sociais. Isso mesmo, os dados sociais são as primeiras informações que nós devemos buscar para conhecermos as características sociais de um determinado país. E o que são dados sociais? Vamos defini-los agora. São informações brutas. Anotem, grifem esse termo. Informações brutas e factuais sobre diversos aspectos da sociedade, como população, saúde, educação, emprego e renda. Aqui são apenas alguns exemplos de dados sociais de forma bruta e factuais. O que isso significa? São números, né? São números que estão lá. Vamos dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor e conseguirem perceber ao fazer uma leitura, ao ler uma reportagem, ao ouvir um noticiário na TV, quando fala de dados sociais. Vamos lá, vamos juntos aqui ver se nós conseguimos entender de uma maneira mais prática o que são dados sociais. Vamos lá. Exemplo, número de habitantes. Qual é o número de habitantes da sua comunidade?
Quantas pessoas moram no seu município? É um dado social. A população do Amazonas é aproximadamente, vou dizer um número aqui, por favor me corrijam, depois confirmem aí que eu estou só dando um exemplo, tá? Vamos dizer que a população do Amazonas seja de 4.125.000 pessoas. Não é exatamente isso, tá, gente? Esse aqui é só um exemplo. Esse número diz alguma coisa? Diz, professor. É o número de habitantes. Exato. É um dado bruto, é um dado factual. 4.125.000. Ponto. Mas é só isso? Não, a sociologia pode trabalhar muito mais coisas a partir desse número. Mas calma, vamos já avançar nesse sentido. Outro exemplo, taxa de natalidade. Já ouviram falar disso? Quantas pessoas, quantos bebês nascem no seu município por ano? Né? Na última década, quantos bebês nasceram? Quantas pessoas nasceram no seu município? Qual é a taxa de natalidade? Você sabe? Bem, se sabe, pode procurar pesquisar e você vai descobrir um número. E esse número é um dado social. Outro exemplo aí, número de escolas. Quantas escolas tem no seu município? Ah, professor, tem 10 escolas. Ok. Dessas 10, quais são estaduais? Quais são os municipais? Quais as séries que... Bem, calma. Eu só sei o número de escolas. São 10. Ok. Então, vejam que esse número, simplesmente dado, é um número bruto. Ele não está trabalhado, ele não está detalhado. Bem como outros exemplos que nós podemos dar aqui, taxa de desemprego, renda média, quanto ganha o povo, as pessoas, de forma média, aí no seu município. Então, tem muitos exemplos para vocês entenderem. Tá ok? Tá claro até aqui? Então, vamos continuar. Os dados sociais também têm a natureza. Qual a natureza desses dados? Eles podem ser quantitativos, quando são só os números. Até agora, só falamos de números, não é verdade? Quantidade de habitantes do estado do Amazonas, taxa de natalidade, 10%, 20%, número de escolas, 10 escolas no seu município, são números. E quando são somente números, nós dissemos que eles são quantitativos, ou seja, é só a quantidade. Mas também eles podem ser qualitativos. Os dados sociais podem descrever essas escolas aí da sua comunidade ou do seu município, por exemplo. E quando ela fizer esse dado, fizer a descrição dessas escolas, aí você vai dizer, este dado social é um dado qualitativo. Ele está descrevendo como são essas escolas, essas 10 escolas do nosso exemplo, aí no seu município, ok? E para que servem esses dados? Já que eu tenho números, eu tenho descrições, eu tenho aí vários exemplos, e para que isso serviria, professor? Eu vou lhe dizer, eles servem como base para análises, pesquisas e formulação. Olha o mais importante, formulação de políticas públicas. Se você precisa de um posto de saúde aí no seu município, vão perguntar quantas pessoas moram naquele município, qual é a taxa de natalidade, qual a taxa de mortalidade, qual o índice de determinados problemas de saúde que atinge aquela população daquele município, que justifique a implementação de uma política pública voltada para a saúde. Se não tem essas informações, os governantes, as instituições, elas vão ter dificuldade em atender da forma que precisa. E talvez nem atenda, porque não tem informações, não tem dados. Entender agora como é muito importante ter esses dados corretos para ser atendido, por exemplo, no atendimento de uma necessidade aí na sua sociedade, na sua comunidade. Então, pronto. Dados sociais são isso, são números brutos, são descrições brutas. Mas também tem outro ponto que são os índices sociais. Já ouviram falar?
Índices sociais são medidas compostas que combinam múltiplos dados sociais para avaliar o bem-estar e o desenvolvimento de uma população. Aqui nos índices, já vamos juntar, por exemplo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, e vamos associar esses dados sociais para formar um índice social. Exemplo de índices sociais: Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Já ouviu falar? Sim, mede aí se a população está vivendo bem, ou se não, por quê, o que está acontecendo. Para ter esse índice, é necessário juntar vários dados sociais. Índice de Gini é a mesma coisa, é o índice que mede no mundo todo também a qualidade de vida das pessoas de determinado lugar, cidade ou país. Índice da pobreza multidimensional e etc. São vários índices. Toda vez que você ouvir dizer índice, é porque existe uma combinação de dados sociais, e geralmente são quantitativos e expressos em números ou escalas, né? Está alto, está baixo, aí você vai ver lá uma escala para determinar se está bem ou se não está. E a utilidade dos índices? Eles permitem comparar o desempenho de diferentes regiões ou países, monitorar o progresso ao longo do tempo e identificar áreas que necessitam de intervenção. Olha como é importante termos dados sociais reais, corretos, para juntarmos e formarmos os índices sociais que vão permitir que as instituições, que o governo, que empresas atuem da melhor forma numa determinada realidade ou contexto social, ok? Vamos conhecer um pouquinho desse IDH. Esse índice é bem legal aí para nós conhecermos. O DH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele compara indicadores. Olha só, quais são os indicadores de países nos itens: riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros, com o intuito de avaliar o bem-estar de uma população, especialmente das crianças. O IDH, ele junta, ele combina vários dados sociais, várias informações para que ele seja composto. Para nós dizermos que o IDH de uma região é alto, tem que saber se a riqueza daquela região está sendo produzida, se a educação está indo bem, se a esperança de vida, a expectativa de vida daquela comunidade está alta, né? A natalidade, se as crianças têm nascido direitinho, nascido com saúde, vivendo com saúde, indo para a escola. Vejam que a junção de todas essas informações é que vai dizer: o IDH daquele município está ok. Então, só para resumir essa primeira parte, dados e índices, o que a gente pode dizer? Que dados são os ingredientes básicos, enquanto os índices sociais são os pratos já elaborados a partir desses ingredientes. Os dados são os ingredientes, entenderam? O sal, a pimenta, o coentro. Aí, quando junta tudo isso, faz um prato delicioso com aquele peixe. Conseguem compreender? Os índices sociais, eles são construídos a partir da análise e agregação de dados sociais relevantes. É claro, para você construir um índice, é necessário que os dados sociais sejam relevantes. Perfeito? Está claro? E onde que eu vou encontrar esses dados e esses índices? Olha aí, eles são encontrados, por exemplo, no IBGE, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse é o instituto que conta a população, que traz aí vários dados sociais que vão compor os índices sociais que vão mostrar as características do nosso Brasil. Entenderam essa cadeia lógica de dados sociais,
índices sociais que vão mostrar as características sociais do nosso Brasil. Por isso que o IBGE é muito importante na construção e na identificação e na caracterização social do nosso país, no caso, o Brasil. Outra fonte também confiável de dados e índices sociais é o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Este instituto também produz e divulga diversos indicadores sociais. Quando vocês verem essa palavra indicadores sociais, vocês já vão saber, a partir deles eu vou compreender uma determinada realidade de um país, de uma cidade, do município onde eu moro. Outro órgão que também é confiável e uma fonte segura de dados e índices é a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. E esses dados da ONU são disponibilizados para todo mundo. São disponibilizados dados e índices sociais globais. A ONU já trabalha com o mundo todo. E, professor, onde é que eu vejo, quando eu for pesquisar, como é que eu posso fazer essa pesquisa, fazer essa comparação de dados e análises sociais? Vamos olhar aqui numa tabela, na prática, para nós entendermos como se funciona na realidade. Olha aqui, o título dessa nossa tabela, que é só um recorte, claro, análise de dados sociais. É isso aqui que nós vamos fazer. Ok? Então, vamos lá. Né? Aí tem aqui, taxa de frequência escolar bruta, Brasil 2023. Ok. Aí tem aqui, regiões e características. Aqui é o do Brasil, o país todo, né? O total da frequência escolar bruta, olha só, o índice é 27,1%. Aí eu posso ver esse índice de acordo com a idade de cada grupo de alunos, de 0 a 3 anos, de 4 a 5, 6 a 10, 11 a 14, 6 a 14, 15 a 17, 18 a 24, 25 ou mais. Ok, mas eu quero ver como está aqui na minha região. E qual é a nossa região dentre essas aqui? Bem, lá na aula de geografia, eu aprendi que a minha região é a região norte. Como é que está essa taxa de frequência escolar bruta no ano de 2023, aqui na região norte, para a faixa etária de 15 a 17 anos? Gente, olha o nosso índice, 89,1% é o índice bom. Mas se eu comparar com a faixa de 6 a 14 anos, é 99. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho mais estudantes frequentando a escola em 2023, na região norte, de 6 a 14 anos, que alunos de 15 a 17 anos. Aqui 89, aqui 99. E aí você pode fazer trazer várias informações, várias comparações a partir desta análise de dados sociais. Ok? Muito legal, né? Dá vontade de ficar aqui a aula toda trabalhando esses dados sociais para compreendermos aí qual é essa taxa de frequência bruta no ano de 2023. Muito claro, muito bom, mas temos que avançar. E por que é importante nós termos essas informações? A importância dos dados e dos indicadores. A revista Forbes é uma revista internacional, muito reconhecida. Em um dos seus artigos, ela diz o seguinte, anotem aí, abre aspas, dados são o novo petróleo, fecha aspas. Como assim? O petróleo é um produto que é muito valorizado, que movimenta a economia, movimenta as indústrias, né? Então, o mundo depende do petróleo. Mas a revista Forbes diz que os dados são o novo petróleo. Este artigo traz aí exemplos da aplicação do uso de dados para promover verdadeiras mudanças nos mais variados segmentos. Por isso que eu estou aqui afirmando para vocês e vamos frisar
e a importância de saber, de conhecer, de trabalhar, de entender os dados sociais de um determinado local, do nosso país, do nosso estado, para também compreendermos a realidade. E, a partir daí, nós podemos promover, sim, verdadeiras mudanças nos mais variados segmentos. Dados são muito importantes, desde que sejam confiáveis. Confirmem qual é a fonte daquela informação. Não é qualquer dado que você vai usar, mas de uma fonte confiável, de acordo, por exemplo, como aquelas que nós citamos aqui em nossa aula. O IBGE, o IPEA, a ONU, dentre outros. Vamos conhecer agora alguns exemplos de características de alguns indicadores do nosso país, que vai mostrar a cara, as características do nosso Brasil. E vamos começar com a demografia. Estimativa recém-lançada pelo IBGE aponta que o Brasil possuía, em julho de 2024, olha só, em julho de 2024, uma população de 212.583.750 habitantes, o que representa um crescimento de 4,88%, frente aos resultados definitivos do Censo Demográfico de 2022. Então, olhem como é importante saber, olha, o meu país tem 212 milhões de pessoas, é muita gente. Como que eu vou trabalhar com todo mundo, por exemplo, com relação à saúde, para saber como o governo vai fazer isso, como o seu governador vai fazer isso, como o seu prefeito vai fazer isso, ele tem que ter indicadores da saúde. E quais são os indicadores da saúde no nosso Brasil? Bem, gente, aí a gente vai dizer que persiste o desafio de melhor aproveitar essas informações na gestão do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. A expansão e a produção de acesso a dados não se faz acompanhar pelo desenvolvimento qualitativo dos sistemas de informação, enquanto faltam análises orientadas para subsidiar decisões e políticas. Bem, no campo da saúde já vai faltar informações. E na educação, como é que está? A educação é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade. No Brasil, ela tem o papel ainda mais importante, gente, pois é o mais imprescindível instrumento de promoção, de igualdade social e também de inclusão. Vejam a importância da educação. Temos que elevar os nossos índices, 89%, 90%, até 100%. O sistema educacional brasileiro, atualmente, ele enfrenta, sim, diversos desafios, como a desigualdade de acesso, qualidade do ensino e a evasão escolar. Por isso que nós vimos aquela tabela lá da frequência escolar, para saber se os alunos estão deixando a escola. Porém, também apresenta oportunidade de crescimento e inovação. Percebam, mais uma vez, a importância de termos o conhecimento sobre os dados sociais, os indicadores sociais que representam e que falam, sim, as características do nosso país, como nós vimos agora na demografia, na saúde e também na educação. Nós estamos aqui, incluídos neste campo. Então, vamos fazer os nossos indicadores, os maiores e melhores possíveis, é o nosso campo de atuação. Eu aqui como professor, você como estudante nesse momento, vamos fazer com que a educação do nosso país, do nosso estado, cresça. Por isso, eu agradeço vocês que estão aí participando e atentos à nossa aula e ficamos por aqui. Até a próxima!